O bom senso diz isso, né? Não é simples um utensílio que o trabalhador é servido da água que vai pautar e vai falar, isso aqui é uma condição análoga de escravo. Porque nós estaríamos vulgarizando um tema que é tão importante e tão caro. Então eu tenho uma pergunta em cima do copo. Já que nós escolhemos o tema copo d'água, temos aqui o Valdir de Ipiranga, certo, Valdir? Você está presente? Levante a mão, por favor, quem fez a pergunta. Cadê o Valdir? Mas enfim, vamos à pergunta. Na minha propriedade eu disponibilizei bebedouro com um copo plástico para os funcionários tomarem água. Porém, um único funcionário trouxe um copo de vidro para tomar a sua água. O fiscal do Ministério do Trabalho me multou por isso. O que fazer? Eu volto ao que eu falei. A questão do bom senso, né? Aí é o seguinte, insatisfeito com aquela autuação, tem as vias. Inclusive a via judicial, que é a última instância, né? Para discutir se um auto foi lavrado, ou aquele... É por isso que eu estou falando, nós estamos falando em questão de trabalho escravo. Condições análogas de escravo, isso não é, né? Condições que aviltam o ser humano. Absolutamente uma falta de bom senso do fiscal. Esse é o problema, né? Nós estamos entregando a uma pessoa a decisão, né? Eu não posso entrar no mérito da questão colocada, mas eu acho que nós temos que pautar todos pelo bom senso, né? E eu tenho certeza, e todos os casos por mim passados, examinados, sempre eu não vi algum caso que não tenha faltado com bom senso. Não, então, entendi perfeitamente. Entendeu? O nosso tempo... doutor Jonas, de novo, né, eu agradeço muito a sua presença, tão quanto a presença do representante do Ministério do Trabalho aqui do Mato Grosso. É muito importante a sua presença para nós aqui. Como o senhor bem disse, nós estamos dando o pontapé inicial, não só do Projeto Soja Brasil, mas o pontapé talvez da uma mudança das relações, da comunicação, do entendimento da sociedade para conosco, os produtores rurais. Acho que nós vamos avançar. Nós estamos precisando levantar a bola, mas nós vamos avançar e daqui a pouco nós vamos entrar em debates. Espero as perguntas dos nossos participantes, dos nossos telespectadores, porque agora eu quero ouvir o deputado Nilson Leitão sobre as suas considerações sobre o trabalho análogo ao escravo, ou já respondendo ao doutor Jonas. Nilson, boa tarde. Bom, boa tarde a todos os telespectadores. Quero cumprimentar também a todos os debatedores. Meu querido colega, o deputado Valdir Colato, um professor nosso lá naquela Câmara Federal. Também quero parabenizar a ProSoja, o Maguila, o nosso querido Carlos Fávaro, o Rui da Famato. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos ex-prefeitos Oswaldo Paulo e Adenir Barbosa, né? E a sociedade aí toda que faz parte desse momento, um dos pioneiros plantadores de soja dessa região, João Batista, o doutor Muni Matsubara, que desbravou essa região quando não tinha estrada aqui, ele plantava soja já. Eu primeiro quero colocar o seguinte, na verdade, o que motivou esse debate foi uma PEC que nasceu lá no Senado, a 438, e essa 438, ela mexia no texto de um artigo, que é o artigo 243 da Constituição Federal, onde confisca terras que tem a plantação de culturas de psicotrópicos, ou seja, que planta maconha, coca e outras coisas. Então, o confisco, essa PEC estendia ou estenderá esse confisco para áreas onde tem flagrado o trabalho análogo ao escravo, semelhante ao escravo. Então, esse é o debate que iniciou. A Câmara Federal votou essa PEC e lá não foi debatido. Na verdade, no intuito, não é que o deputado Colato é a favor do trabalho escravo e votou contra a PEC. Não é esse o debate. E eu votei a favor. Não é porque eu sou a favor de tudo que está ali. Porque há um grande acordo, onde o Senado ainda terá 2 votações e ainda volta para a Câmara Federal, para definir o que realmente é essa analogia, esse análogo do trabalho escravo. O que é isso? E é o que ninguém sabe. A grande realidade... O Mato Grosso, que é um estado que mais cresceu praticamente nos últimos 10 anos, vem batendo o recorde do PIB, ele quase se criou nos últimos 10 anos também uma indústria da multa trabalhista, na construção civil, na indústria, no comércio. Porém, já aumentando um pouco mais esse debate, em termos de país, o Brasil também deixou o campo esquecido nas suas legislações. Tanto que o nosso Código Florestal é de 1965. O que eu sou a favor é que
possamos, com essa motivação, iniciar um debate de uma legislação própria para a área rural. Não pode ter o mesmo tratamento, até mesmo nessa expropriação que está sendo debatido, porque essa PEC também estende à área urbana, né, o confisco para os locais que terão também o trabalho análogo a escravo numa indústria ou num comércio, doando essa área para habitação popular. Mas isso não tem critério, quer dizer, se for flagrado numa indústria, num local que é um grande distrito industrial, o trabalho escravo, como que vai construir habitação popular naquela localidade onde é proibido construir habitação popular, que foi definido que é para a indústria? E eu nunca ouvi, Nilson, nenhuma manchete dizendo isso, uma indústria tal tem trabalho análogo ao escravo. Isso. Agora, aqui no campo é uma atrás da outra. Então, primeiro, tem que deixar claro o seguinte: o grande debate que nós estamos fazendo, doutor Jonas, e o Congresso tem essa preocupação. Eu sou novo lá, estou lá 10 meses apenas, mas lá na Comissão de Agricultura e nas comissões que eu faço parte, o que se percebe é que quando vai aprovar alguma lei, onde vai aumentar o poder de polícia, não só para o Ministério do Trabalho, mas como ocorre também com o IBAMA, é que as normativas, tudo que se inventa internamente dentro desses órgãos, fica mais forte do que a lei e não tem critério e nem preparo da sua equipe para chegar lá no campo. Eu vi ontem lacrar algumas madeireiras aqui em Sinop essa semana, com poder de polícia. Não tem direito à defesa. Até o traficante, quando ele é flagrado, ele tem direito à defesa. Agora, é um absurdo esse tratamento que se dá. Então, o que nós queremos debater e vamos provocar, a Comissão de Agricultura já está fazendo isso, eu faço parte da CPI de trabalho escravo, e deixamos de ter uma condenação há poucos dias para a rede McDonald's, por exemplo, que estava tendo já um confisco praticamente para a rede McDonald's, porque dizia-se um análogo a trabalho escravo lá naquele setor. Trabalho escravo, é claro que você vê uma imagem que foi mostrada numa grande rede de loja brasileira, que produz o produto lá na Bolívia, que estava lá uma mãe amamentando seu filho e na máquina de costura. É claro que é degradante. Aquela mesma cena, com a mãe no colo, com a criança no colo, amamentando na sua casa, poderia ser uma grande cena emotiva, emocional, para um programa eleitoral, dizendo, olhe uma mãe trabalhando com seu filho no colo, amamentando corretamente. Mas é claro que nós não podemos concordar que tudo que degrada o trabalhador, nós teremos que apoiar. Ao contrário, agora o que é preciso, o que o grande debate tem que colocar, o que de fato é degradante, o que de fato é exaustivo, o que parte. O campo é diferente da cidade, a soja tem período para colher. Tem suja, tem chuva, tem sol, então isso tem que ter um tratamento diferenciado. Muito bem esclarecido o deputado Nilson Leitão, deputado federal do PSDB do Mato Grosso. Parabéns. Doutor Jonas, daqui a pouquinho o senhor vai responder ao Nilson e aos demais, mas nós queremos ouvir o Mauro Zanata, do jornal Valor Econômico. Ô Mauro, se você quiser ficar de pé, também sentado, tanto faz. Mauro Zanata, só para esclarecer aos nossos amigos aqui presentes, é um dos nossos grandes defensores. Nós temos sim defensores na mídia urbana, o Mauro Zanata é um deles, que entende muito de agricultura, entende muito bem desse tema do que nós estamos relacionando. Mauro, por que a imprensa, claro que é uma imprensa urbana, trata a gente tão mal assim? Porque esse assunto, que eles não falam que é análogo ao estrago, já vão lá, trabalho escravo, porque esse assunto é tão destacado, manchetado na imprensa? Qual é a relação? Por que nós temos esse conceito tão ruim, Mauro? Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui onde se produz, conversar com quem está com o pé no campo, com quem tem o problema real da economia brasileira. A gente vive em Brasília, eu moro em Brasília, mas há 15 anos cubro esse setor e tenho a felicidade de poder viajar pelo Brasil e escutar o que eu escuto aqui, o que eu escuto em Goiás, na Bahia, no Paraná, em todos os lugares. Sou do interior, então eu tenho um pouco também esse pé na produção. O meu pai era auditor fiscal do trabalho, então eu cresci com a CLT do lado. Então você conhece as 283 normas. Então eu tenho um pouco aí os dois lados da questão. Agora, é interessante uma análise da imprensa, né? Quer dizer, você percebe claramente, em geral, como a imprensa ela retrata o campo brasileiro, não só nessa questão trabalhista,
Mas essa questão mais recente que a gente teve aí, esses embates todos aí da questão ambiental, que começaram com o seu texto na Comissão de Agricultura lá, deputado Colato, e o Valor Econômico foi o primeiro a falar sobre esse assunto, a lançar esse tema de forma nacional, a essa discussão toda. Então, existe um parte-pria, existe uma consciência, entre aspas, formada dessa sociedade urbana, era cada vez mais urbana, a gente não pode desconhecer isso. O nosso país tem avançado celeremente para ser uma sociedade cada vez mais urbana. E os jornais, a televisão, o rádio, ele reflete cada vez mais essa sociedade urbana, cada vez mais os dramas, os problemas da sociedade urbana. A tendência é o campo ser relegado ao pé de página no jornal, a uma nota na televisão, Que isso? exceção honrosa ao canal rural e à mídia. O valor econômico à parte. O Valor Econômico também tem 2 páginas diárias sobre o assunto. Então, existe aí uma... Mas já pensou você ficar reduzido a uma notinha? Existe Vamos perder a importância, é isso que você está querendo dizer? Existe um preconceito muito forte em relação ao setor rural. E quando se fala de trabalho escravo, ninguém pensa na indústria, ninguém pensa na construção civil. Em Giral e Santo Antônio, a gente teve um problema recente aí de escravidão, né, com os gatos lá fazendo a festa. Eu tive a oportunidade de cobrir aquela revolta em Giral e Santo Antônio e percebi muito claramente isso lá. Então, assim, não vem à cabeça da pessoa, da minha mãe, por exemplo, que está lá no interior do Paraná, quando se fala em trabalho escravo, a primeira coisa que vem à cabeça é trabalho escravo no campo, né? Por quê? Não se faz essa correlação do trabalho escravo com a área urbana, não se faz essa correlação com a sua empregada que está na sua casa, que está lá nos Jardins de São Paulo, que está na zona sul do Rio de Janeiro, que está nos centros metropolitanos do país. Todo mundo acha normal que a sua empregada trabalhe 9, 10, 11, 12 horas por dia, porque afinal de contas ela está na sua casa, né? Quer dizer, então existe um preconceito. Agora, isso é uma coisa que depende muito do que o Glauber falou aqui no começo, de comunicação, de uma ofensiva de comunicação, de uma ofensiva legislativa. Nós estamos vivendo agora 2 casos que foram citados aqui, que podem resolver, podem amenizar em muito boa medida essa questão aqui, que é a PEC do trabalho escravo, que vai haver uma regulamentação dessa PEC. Em algum momento você vai decidir, vai definir o que é trabalho degradante, o que é trabalho escravo, né? Enfim, quais os conceitos que estão envolvidos aí. E você vai ter da CPI do trabalho escravo também alguma legislação que vá melhorar, que vá aperfeiçoar o entendimento do Ministério Público sobre isso, o entendimento do auditor fiscal do trabalho sobre esse assunto. Quer dizer, a gente tem um momento aí que eu acho que é muito parecido com o que houve na questão ambiental. Nós vivemos um momento de discussão no Congresso Nacional, em nível nacional, na imprensa, que trata isso de forma negativa, mas que pode vir a tratar isso de uma maneira um pouco mais ampla e abrangente, desde que haja uma mobilização, como houve na questão ambiental, e que os legisladores, 2 deles estão aqui, tratem isso, tragam isso para si, e que resolvam propor, que resolvam articular, que resolvam negociar, porque o setor rural sozinho em Brasília não faz verão. A bancada ruralista é forte, é influente, tem poder? Tem. Agora, ela é muito mais poderosa quando ela consegue articular os interesses dela com outros interesses de outras bancadas. Quando ela consegue ser suprapartidária e quando ela consegue ter um interesse da sociedade negociado. Ou seja, esse caso precisa ser negociado com a sociedade. Essas mudanças precisam ser negociadas com a sociedade. Quem vai nos dizer isso melhor do que todo mundo são os nossos legisladores. Acho que é bem isso que o Zanassi está colocando, que é essencialmente essa questão de nós esclarecermos a sociedade, né, Mauro? Porque quem faz a pauta, o pauteiro, precisa ter o outro lado da informação.
O editor precisa ter essa informação, porque senão ele fica só com a informação que vem do repórter, que já pegou aquela pauta, ou seja, uma coisa toda dirigida. Não é nem preconceito, é a falta de informação, não. Por isso que eu acho que é importante isso que nós estamos fazendo aqui, através desse projeto, de esclarecer, né, Mauro? Vamos esclarecer, principalmente aos editores, né? É importantíssimo, e também o setor rural não pode se colocar como vítima do processo. Ele não pode se colocar jamais como vítima do processo, ele tem que ser participante do processo. Tá bom, nós vamos começar o debate agora. Vamos abrir as perguntas e tal. O doutor Jonas tem algumas questões a responder para o Nilson. Eu tenho uma questão. Eu só quero acrescentar mais uma perguntinha. Sim. Olha aqui como é interessante. Nós estamos recebendo pela internet aqui, doutor Jonas, já está parado aqui há muito tempo aqui na minha tela, que vem lá do Piauí, o Carlos Jean Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí. Aí ele fala assim: por que o trabalho escravo não pode ser considerado não pagamento do salário? Ou seja, porque ele diz assim, o médio e o pequeno produtor não tem condições de proporcionar alojamentos de acordo com como exige a norma. O senhor fala bom senso, mas o bom senso, você acha, o problema é a sobrevivência do pequeno também, porque não tem dinheiro para cumprir todas essas normas. E está lembrando que na terra dele ainda ele tem o problema com a terra dos agricultores estão sendo tomados pelos indígenas. Então o médio e pequeno produtor está ali pressionado por todos os lados. E as normas não podem ser tão genéricas como elas estão sendo colocadas. Essa é a minha colocação, junto com as perguntas que o senhor já ouviu. Por favor, doutor Jonas. Eu acho que nós temos que colocar alguns princípios e parâmetros. O primeiro princípio é a não generalização. Ótimo. Tá? Esse é um ponto né? importante. Bom senso. Né? É reconhecimento, e nós devemos reconhecer que o setor produtivo no país é vitorioso. Segundo ponto, foi colocado até pelo Dr. Valdinei aqui, é uma minoria que, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, os princípios básicos de um ser humano, ela concorre deslealmente com o produtor que cumpre com a legislação, recolhe seus impostos. Inclusive há uma questão que vocês vão colocar em debate, me parece, na programação, que é a questão dos encargos. É outra questão a ser colocada que está embutida nessa pergunta do produtor, que ele não consegue honrar seus compromissos. Então vamos dizer, doutor Jonas, aos editores, né, Mauro Zanato? Olha, o doutor Jonas acabou de dizer que quem comete deslizes é uma minoria. Não generalizem, pelo amor de Deus. É isso? Não podemos generalizar. Não podemos. Eu vou colocar um ponto importante e que eu peço a atenção de todos os produtores desse país. O estado da Califórnia, 8ª economia do mundo, grande importador, inclusive nosso, acabou de editar a lei Califórnia Transparência. Obriga a todo importador, o produtor de que importe de qualquer canto dessa terra, que ele monitore a cadeia produtiva quanto a práticas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Se um produtor daqui do Mato Grosso pretender vender um produto para o estado da Califórnia, já vai estar submetido a essa lei. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos parâmetros. Hoje, quando se colocam barreiras sanitárias, o prejuízo que nos causa uma barreira sanitária, por exemplo, o caso da fitosa, quanto o estado do Mato Grosso do Sul sofreu tremendamente, como o Mato Grosso, com a barreira sanitária. As barreiras que são colocadas lá fora, aos nossos produtos, são barreiras fortíssimas, né? Há 5 anos atrás foi publicado no New York Times que o aço brasileiro era contaminado por trabalho escravo. Então, quando nós aqui discutimos amplamente, e aí que eu vim para esse debate,